Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos, hoje em Mateus capítulo 12, versículos 15 até 37. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram, e ele curou todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os para que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías: Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão sua esperança. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: Não será este o filho de Davi? Mas, quando os fariseus ouviram isso, disseram: É somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso por Beelzebu, expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam? Os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês, mas é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios. Então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta espalha. Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta e nem na era que há de vir. Considerem: uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala o que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de cada palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Meus queridos, nós vemos nesse trecho da palavra de Deus a continuação do capítulo 12 aqui, em que Jesus fala sobre o sábado e ele também dá uma explicação muito clara aqui sobre o sábado, e os fariseus começam a persegui-lo. Por isso Jesus se retira daquele lugar. Jesus é um homem de paz. Jesus não é um homem que pega na espada para ficar contra os fariseus ali naquele momento. Ele simplesmente sai daquele lugar e deixa os fariseus falando sozinho, E depois de sair, nós vemos que há ali uma acusação contra Jesus, Então, essa acusação é porque levaram até Jesus um endemoniado que, por causa desses demônios, esse homem era cego e mudo. E Jesus o cura, esse homem passa a ver e passa a falar. E aí as pessoas começam a dizer assim: olha, esse é o filho de Davi, esse é o Messias que foi prometido no Antigo Testamento, esse é o descendente de Davi, vamos ficar atentos a eles.
Mas os fariseus, enciumados, porque Jesus estava atraindo a atenção das pessoas e aqueles milagres estavam acontecendo de forma que Jesus estava angariando, conquistando o coração de todo o povo, os fariseus enciumados começam a acusar Jesus, dizendo que é por Beelzebu que Jesus estava fazendo aqueles milagres. E nós vemos Jesus dando uma resposta aqui muito clara. Beelzebu era uma divindade filisteia, também conhecida como príncipe dos demônios. Por isso, Mateus faz questão de enfatizar que ele era o príncipe dos demônios, o Beelzebu. E também era tido como o demônio-chefe. E aí imagina só, Jesus, que estava ali cheio do Espírito Santo, fazendo aqueles milagres por ordem de Deus, pelo poder de Deus que habitava nele, agora estava sendo acusado de fazer esses milagres por ordem de Beelzebu. Jesus dá uma resposta muito sábia. Em primeiro lugar, ele diz que o reino dividido contra si mesmo será arruinado, ou a casa dividida contra si mesma será destruída, não subsistirá. Satanás tem o seu reino e ele não pode se dividir, já que um reino dividido ele não vai permanecer, ele não vai durar. O reino, quando tem guerras exteriores, é mais fácil de subsistir, porque há uma união interna dos seus súditos e eles podem então resistir às forças externas. Mas quando há uma divisão interna, isso é problema. E isso serve, meus queridos, para várias situações. É um princípio que nós vemos aqui Jesus ensinando, o princípio da unidade, né? Então, se uma casa, por exemplo, está dividida, um casamento está dividido dentro dele, né? Se tem problemas entre o marido e a mulher, esses problemas acabam fazendo com que o casal desista, né? Fazendo com que o casal não subsista, o casamento não consiga resistir. Agora, se tem fatores externos e os dois estão unidos no mesmo propósito, eles vão resistir a esses fatores externos e vão conseguir subsistir diante dessa provação, dessa tribulação. Isso mostra também que na guerra, na igreja, em vários ambientes, esse princípio da unidade precisa ser observado. Um reino dividido, ele não vai subsistir, uma casa dividida, um ministério dividido, um casamento dividido, nada disso subsiste. O princípio da unidade é importante para que eles consigam resistir. E depois Jesus dá um outro ensinamento aqui, né, sobre o princípio de autoridade. Aí Jesus confronta aquele argumento dos fariseus, dizendo que não era por Beelzebu, senão como que Beelzebu ia expulsar os seus próprios demônios, né? E depois ele até diz assim, por que em vocês, os seus filhos, né, ou aqueles aprendizes de fariseus estavam expulsando os demônios? Eu expulso por Beelzebu, mas você expulsa em nome do Espírito? Muito esquisito isso, né? Então Jesus dá um outro ensinamento depois dessa lição, que é o princípio da autoridade. Como que pode um homem que é forte, né, alguém entrar na casa desse homem forte e conseguir roubar sem amarrá-lo? Ou seja, o homem forte é o senhor daquela casa, ele vai proteger aquela casa com todos os seus recursos e, portanto, para que o demônio entre, para que haja ali o roubo, o assalto, né, qualquer coisa que seja, esse homem forte, ele precisa ser amarrado. Esse é o princípio de autoridade que Beelzebu, ele não tem autoridade não tem esse poder todo que os fariseus estavam entregando a ele. Na verdade, Jesus estava querendo dizer, eu faço isso pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus é mais forte do que todos esses espíritos, esses demônios que agem na vida dessas pessoas. Então, em primeiro lugar, ele fala sobre o princípio da unidade, depois ele fala sobre o princípio da autoridade, e agora ele vai falar sobre a
a questão da blasfêmia contra o Espírito. E muita gente se pergunta, né, o que é esse pecado que é imperdoável? E aí nós vemos pelo contexto daqui do texto, né, nós vamos identificar que o pecado contra o Espírito Santo é você atribuir a Satanás ou a outras entidades a obra que é feita pelo Espírito Santo. É você blasfemar, é você condenar a obra do Espírito Santo, é você também apostatar totalmente, ou seja, ficar totalmente contra, declarar guerra contra o Espírito Santo. E aí você pode falar assim, poxa, mas Deus é perdoador, o caráter de Deus é perdoador, mas a gente precisa entender também que na mesma medida que Deus perdoa, Deus é justo. Na mesma medida de amor que Ele manifesta para com a humanidade, Ele manifesta a sua justiça também. Então, aquele que se torna um apóstata da fé, né? Aquele que se torna contra o Espírito Santo, aquele que declara guerra total contra o Espírito Santo, esse já está perdido, esse está destinado ao inferno. Esse pecado não será perdoado nem nessa era e nem na era por vir. E Jesus termina dando aqui uma ilustração sobre uma árvore e sobre as palavras de uma pessoa. Uma árvore boa, ela vai dar bons frutos, né? Já uma árvore má, ela vai dar maus frutos. Uma árvore que está doente, ela vai dar frutos doentes, né? Então, é importante a gente observar a árvore e os seus frutos. É importante a gente reconhecer uma árvore, se ela é boa ou ruim, pelos seus frutos, assim como nós conhecemos as pessoas pelas palavras que elas dizem. É isso mesmo, isso que Jesus quis falar aqui claramente. Nós conhecemos uma pessoa pelas palavras que ela pronuncia, por aquilo que ela diz, porque a boca fala o que está cheio o coração. E por isso nós precisamos vigiar tanto com as nossas palavras em tudo que nós falarmos. E por isso que nós também precisamos depositar no nosso coração coisas maravilhosas, palavra de Deus, coisas boas, bênçãos do Senhor, para que quando a gente abra a nossa boca, saia somente palavras de bênção e palavras que vão edificar outras pessoas. Todas as palavras inúteis nós daremos conta no dia do juízo, segundo o que Jesus apresenta aqui nesses versículos. E diz, versículo 37, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Não significa apenas que pelas nossas palavras nós seremos condenados, mas a boca fala aquilo que está cheio o coração e, portanto, todo o nosso corpo, de alguma forma, vai nos conduzir a que aconteça aquilo que a gente está falando. Por isso é tão importante que a gente fale aquilo que a gente acredita e que seja a palavra de Deus, que a palavra possa estar enraizada dentro dos nossos corações, a verdade do Senhor. Também é importante que a gente vigie, né? Eu costumo compartilhar, principalmente com os jovens, sobre a questão das redes sociais. Eu até faço uma brincadeira aqui no versículo 37, eu digo, pois por suas postagens vocês serão absolvidos e por suas postagens vocês serão condenados. Hoje as redes sociais são as nossas palavras, aquilo que está dentro do nosso coração, a gente pronuncia nas redes sociais, né? Então eu tenho feito esses devocionais porque eu quero que o meu coração esteja cheio da palavra de Deus e eu quero, de alguma forma, abençoar todas as pessoas que estão assistindo a esses vídeos, que estão participando dos nossos devocionais, que estão fazendo esses estudos bíblicos junto com a gente, de forma que a palavra de Deus chegue também a esses corações, promovendo essa plenitude, promovendo que você também seja cheia da palavra de Deus e assim nós possamos pronunciar palavras e postagens e coisas que vão agradar ao Senhor, pois por suas postagens vocês serão absolvidos e por suas postagens vocês serão condenados, né? Jesus diz isso para todos nós, para que a gente vigie, mas também para que a gente se encha de coisas boas, a gente se encha da palavra de Deus e a gente possa viver tranquilamente, porque
isso não vai ser um peso, né? Isso não vai ser de nenhuma forma um fardo que a gente precisa carregar. Eu não posso falar coisas que vão me denunciar. Não, a gente vai falar naturalmente aquilo que está dentro do nosso coração. Tá certo, meus queridos? Fique com a gente nos próximos devocionais, a gente vai se aprofundar ainda mais aqui no final do capítulo 12 e tem muito texto aqui pela frente no Evangelho de Mateus, muita coisa boa para a gente aprender. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para ficar por dentro das notificações. Forte abraço, tamo junto!